Nem tudo que parece é. Nem tudo que reluz é ouro. Você já ouviu essa frase? Antes eu tinha certo preconceito com frases feitas, né? Os famosos ditados populares. Eu ficava de saco cheio. Eu detestava ouvir isso. Quando eu era criança, adolescente, eu ficava, ai, saco, frase feita. Mas eu acredito que eu não gostava, eu tinha essa aversão, porque eles, na verdade, são cheios de sabedoria. E sabedoria milenar, eu acho, viu? Porque são muito antigos. E, de fato, eles são clichês, mas são importantes. Eu tenho refletido sobre essa questão do nem tudo que parece é. Inclusive, já escrevi bastante sobre isso, mas nunca postei. Bom, eu queria conectar com a leitura que eu tô fazendo da Bíblia atualmente, que é Provérbios. E em Provérbios fala muito sobre o uso da palavra, o quanto a palavra pode edificar ou trazer ira, destruição, o quanto a palavra pode ser usada para o bem, o quanto a palavra pode ser fonte de vida ou de morte. E isso me faz pensar no tanto que nós, seres humanos, usamos a palavra como uma arma. Muitas vezes para manipular, muitas vezes para prender alguém a nós ou a uma situação. O quanto nós usamos da palavra para diminuir alguém, ou elogiar alguém, ou mudar o dia de alguém, ou edificar a vida de alguém, trazer esperança para uma pessoa. E, acima de tudo isso, algo que a gente nunca costuma pensar, o quanto a gente usa essa mesma palavra, essas mesmas palavras para destruir ou trazer vida para a nossa própria vida. Principalmente as palavras que não são ditas, mas que são pensadas. Sabe aquelas coisas que a gente fica repetindo aqui na mente? E que muitas vezes a mente está tão cheia que você quer respirar fundo e precisa calar tanta coisa que tá na sua cabeça, tanto pensamento de não ser bom bastante, de insegurança, de medo, de coisas ruins. Todas essas palavras, elas nos levam a algum lugar, porque as palavras começam na mente, mesmo que sejam apenas para nós, em relação a nós mesmos ou em relação ao outro, e depois elas geram sentimentos, pensamentos, depois sentimentos e depois ações. E essas ações nos levam para algum lugar. Então, consequentemente, se a palavra que é pensada inicia tudo, então ela pode realmente ser fonte de vida ou de morte. E quando a gente fala de vida ou de morte, as pessoas pensam no sentido literal, né? Como assim, literalmente a palavra pode dar vida e literalmente a palavra pode trazer a morte? Mas quando a gente pensa no sentido espiritual, a morte da alma fica mais fácil de compreender. Tem uma frase que está sendo muito dita hoje em dia e que é até tema de vídeo, e eu acho bem legal, vídeos curtos, que é viver é diferente de estar vivo. Então é exatamente isso. Tá cheio de pessoas que estão vivas, mas não estão vivendo. Elas estão mortas por dentro. Tô voltando aqui em um outro dia porque o celular parou de gravar. Mas continuando, essas pessoas estão mortas por dentro, geralmente por causa dos próprios pensamentos que as matam mesmo. São pensamentos negativos, de não posso, de medo, de pânico, e daí vai se sucedendo as doenças da mente.
né? A ansiedade, a depressão, as síndromes. E também essas pessoas podem estar mortas por dentro por algo que disseram a elas, ou seja, a palavra direcionada a elas. Palavra negativa, de desprezo, de você não é bom. E tantas outras muito piores, mas que eu não vou estar querendo citar aqui nesse vídeo. Não quero citar aqui nesse vídeo. Mas você sabe, todo mundo já escutou uma palavra ruim que nos deixou mal, que quase nos desestabilizou ou chegou a nos desestabilizar em alguma situação da vida. Eu quero citar também o fato de nem tudo que parece é quando nós usamos a palavra para dizer que nós somos alguma coisa, mas as nossas atitudes são contrárias. Eu tenho visto isso tanto ultimamente, porque parece que eu foquei nessa situação. Eu passei por algo assim e agora tudo ao meu redor que eu enxergo tem a ver com isso, me mostra isso nas outras pessoas e situações. Eu vou dar um exemplo. Bom, quer o exemplo mais fácil do mundo? Vai numa página de fofoca, não faça isso todos os dias, mas vai numa página de fofoca e vê lá as últimas. Aí é fulano dizendo que é um ótimo marido, é uma ótima esposa, mas vive traindo. É outra pessoa dizendo que é honesta, mas divulga bet. Gente, é um circo armado. E realmente a gente não pode se apegar àquilo que as pessoas falam. E, de novo, eu citei no vídeo passado que eu tô lendo Provérbios e eu vejo muitos versículos falando sobre isso. A palavra é uma coisa, mas as atitudes mostram. E uma vez, num vídeo com uma criadora de conteúdo sobre feminilidade, família, ela também é católica, enfim, ela falou o seguinte: você precisa observar os frutos da vida de alguém e não o que aquela pessoa fala. É preciso que você observe os frutos, ou seja, o que é que ela colheu daquilo que ela diz ser ou daquilo que ela realmente é. Os frutos falam. Só a palavra dita da boca para fora, ela não quer dizer muita coisa. E eu acredito que as pessoas hoje, elas se deixam muito levar pela palavra. E elas também se iludem, né? Iludem a si próprias, falando sobre si aquilo que elas não são. Então elas usam a palavra ao seu favor, porém elas não são aquilo. E dá um certo sentimento de revolta, porque você fica pensando, então por que as pessoas insistem em dizer que elas são algo, ou que elas fazem algo que elas não fazem? Não é mais fácil se calar? E deveria ser, né? Deveria ser mais fácil simplesmente se calar e não mentir sobre si ou sobre as suas próprias atitudes. Mas eu acho que vem também de um lugar de tolice, no sentido de ingenuidade, muitas vezes, sabe? De querer tanto ser algo bom. De verdade, eu acredito que muitas vezes não vem nem de uma situação de mentira, né? De falar isso descaradamente. Mas sim de um desejo profundo e até desesperado, na verdade, de querer ser algo bom, mas estar perdido e não saber por onde começar e precisar demonstrar em palavras que é aquilo ou que faz algo bom, porque aquela pessoa não consegue de fato fazer. E para aquelas situações que são mentira, que pena, né? Que lástima. Os frutos que vão ser colhidos disso são os piores possíveis. Então, não adianta querer parecer algo,
A palavra ela é dita, mas ela também é descoberta, né? A verdade ela sempre vem à tona. Então, o dizer por dizer é vazio. Quando a gente observa as ações, e não é nada difícil observar as ações, e principalmente os frutos daquelas ações, a gente descobre o que realmente é, e não aquilo que parece, mas não é. Você gostou desse vídeo? Você lembrou de alguém ou de alguma situação da sua vida, ou até de você mesmo, de algum momento onde você já usou a palavra para falar em verdade sobre você ou sobre o outro? Comenta aqui abaixo uma situação que a palavra foi muito positiva para a tua vida. Algo que alguém te falou e teve um impacto incrível e você nunca esqueceu. E que a gente possa fazer isso na vida das outras pessoas e dentro da nossa própria cabecinha. Porque muitas vezes os pensamentos vêm e a gente não controla aquilo que vem. Muitas vezes vem de forma espontânea e contra a nossa vontade. Mas a gente controla o depois. A gente controla se aqueles pensamentos vão ficar ou não, e principalmente os que ficam e que vão gerar as emoções, as ações e vão dar frutos na nossa vida. Então é preciso ter cuidado com o que a gente pensa. Um beijo e até o próximo vídeo.